Olá, paz e bem. Gente, falar do Frei Moisés e do Frei Roberto não é difícil falar deles. Frei Moisés eu conheci como pároco e guardião, né, na paróquia de São Sebastião, no final dos anos 70, né, quando me engajei na Jufra em novembro de 79 e fiquei até início de 81, quando ingressei no seminário. E conheci Frei Moisés, ele era pároco e também era guardião da fraternidade, e nós o conhecíamos justamente em meio às celebrações, em meio às suas atividades, e algumas vezes a gente pôde acompanhá-lo, né, na celebração em algumas comunidades distantes da paróquia, né, algumas vezes eu fui com ele, o acompanhei, né, e então ele sempre foi aquela pessoa assim muito calada nas suas atividades da casa, da fraternidade, não é? Mas ao mesmo tempo era muito solícito, muito acolhedor, não é? E eu posso até dizer assim que ele foi que me ajudou, né, a pagar minhas passagens para eu participar do encontro vocacional em Fortaleza, não é? Então acho que graças a ele também ele me ajudou bastante nesse ponto. E assim há tantas pessoas que ele acolheu, que ele ajudou, que ele colaborou. Frei Moisés também foi meu mestre de postulante em 85, em Parnaíba mesmo. Com a minha turma nós éramos 17 quando chegamos aí no início de 85, né? Ele foi nosso mestre, o Frei Barbosa era o pároco, né? E o guardião. E de maneira que foi assim um ano assim muito marcante conviver com ele como formador nosso, né? E com ele eu aprendi muita coisa. Então, de maneira assim que o Frei Moisés eu tenho assim para com ele assim uma dívida de gratidão muito grande e ao mesmo tempo alegre porque eu pude conviver com ele, e com ele eu pude aprender muita coisa nesse sentido, né? Uma das coisas que ele sempre nos falava é a gente persistir naquilo que a gente precisa fazer, né? A gente viu isso em várias ocasiões, né? Alguns momentos a gente teve umas lições duras com ele, né? Hoje eu vejo o valor dessa dureza de algumas lições que ele nos proporcionou. Então, e eu também destaco uma outra coisa do Frei Moisés, como uma pessoa, né, de uma visão assim muito crítica da realidade. Ele sempre tinha posicionamentos muito firmes em relação a alguns temas, em relação a algumas questões, e de maneira que ao discutir com ele, ele não arredava o pé, ele não cedia nas suas opiniões. E de maneira que também ele deixa um legado, não somente na área pastoral, na área missionária, de que ele foi, assim, um grande baluarte, mas também na sua formação intelectual, né? Ele tem vários livros publicados contando a história da província, tem um, inclusive, falando da história de Parnaíba, da Diocese de Parnaíba, da atuação dos frades na Diocese também. Enfim, é uma pessoa marcante por onde ele andou, né? E Parnaíba, por sinal, né, deve muito a ele pelo seu trabalho, pelo seu empenho, né, por aquilo que ele representa para todos nós. Então, de maneira, gente, que a mesma coisa também nós podemos dizer do Frei Roberto Magalhães, que morou também em Parnaíba. Ele morava naquela época quando pôde conhecer todas as famílias de perto, visitava cada uma delas, sabia, né, conhecia cada família, cada pessoa. Então era alguém que gostava desse contato mais pessoal com as pessoas, com as comunidades, né, com todo mundo, né? E ele, de tanto cantar, quem é que vai nessa barca de Jesus? Agora ele entrou nessa barca de Jesus e se foi para o reino dos céus. Portanto, que nós, apoiados nesses dois baluartes que nos deixaram, sigamos em frente, iluminados com o exemplo deles, com o testemunho deles, né? E que nós conheçamos as obras do Frei Roberto, do Frei Moisés, né? E conheçamos mais ainda todo o exemplo, e nos aprofundemos mais ainda no exemplo desses dois. Frei Roberto, 99 anos, prestes a completar 100, nos deixou. O Frei Moisés, com 87 anos, nos deixa também, e aí parte para o Pai, encerrando a missão que eles também exerceram entre nós. Que nós continuemos iluminados com o exemplo deles, com o testemunho deles, e assim nós, hoje, né,
com todo o legado que eles nos deixam, nós sigamos em frente, assumindo a nossa missão, enfrentando desafios, fazendo brilhar nas nossas comunidades, em nossa paróquia aqui, a glória de Deus, sobre iluminados e fortalecidos com o exemplo do Frei Roberto Magalhães e do Frei Moisés Siqueira Moraes. Sigamos em frente, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e sob a intercessão de Santo Antônio e de São Sebastião, sigamos animados sempre mais em nossa vida e nossa missão, apesar de todas as crises que ora enfrentamos, mas apoiado no exemplo do Frei Roberto e do Frei Moisés, sigamos firmes na fé, sigamos firmes na esperança e animados em nossa vida, apesar de tudo. Tá bom, gente? Grande abraço, paz e bem.